nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barrento nosso e o mar. As barrancas de terras caídas faz barrento nosso e o mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem bonita que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, onde os caboclos construíram o amor. Fez o céu. É o som da banda Carrapicho que eu iniciei esse vídeo. Quero deixar bem claro aqui que nesse vídeo não é para atingir ninguém, nenhum estado, nenhuma região, nenhum povo da região norte do Brasil. Mas esse vídeo é para a gente ver se a gente entende um pouquinho por que é cobrado tão caro das motos, principalmente da Honda e da Yamaha, que são produzidas na Zona Franca de Manaus, beleza? Meu nome é Gil, esse canal Cabrito Racing, seja muito bem-vindo. Quero aproveitar para mandar um abraço para os meus 2.780 inscritos no dia de hoje. Hoje é dia 7 de junho de 2025, são exatamente 20 horas e 53 minutos. E eu estou postando esse vídeo aqui para a gente tentar entender o que poderia ser feito para melhorar essa logística da Zona Franca de Manaus para o resto do Brasil, né, para os outros estados brasileiros, que infelizmente encarece muito o custo de mercadorias, o custo de insumos para que possa abastecer as indústrias no Brasil. E por que as cidades da região norte, as duas maiores cidades, que é Manaus e Belém, que são bem distantes, para você ter ideia, a distância exata entre Manaus e Belém por terra é de, eu até anotei aqui para não errar, é exatamente de 2.991 quilômetros de distância, em pistas 90% não asfaltadas. Para se ter uma ideia, de Recife a São Paulo são 2.540 quilômetros, ou seja, é mais distante sair de Manaus para Belém do que por terra, do que sair de Recife para São Paulo. Então isso já a gente começa a entender o porquê que encarece tanto o custo dessas motos para chegar no consumidor das outras regiões do Brasil. Vamos lá, a gente tem na Zona Franca de Manaus a Bajaj, a Royal Enfield, a TVS, que é montada pela Dafra, a Sim, que é montada pela Dafra, que também fica em Manaus, a Kawasaki, a Honda e a Yamaha. Isso que por cabeça eu tô lembrando agora. Eu creio que a Suzuki também é produzida lá, mas eu tô na dúvida agora. A gente só não tem produzido em Manaus, galera, de moto, a Shinerai, que é produzida aqui na região metropolitana do Recife. É a única montadora que não está na Zona Franca de Manaus. O que não justifica o ágio cobrado por essas montadoras de moto, Honda e Yamaha principalmente, no alto valor das motocicletas dela, somente o Rio Amazonas, o translado do Amazonas. Para vocês terem só uma noção, para um container que cabe 20 motos, ou um container que cabe cerca de, vamos lá, para vocês entenderem, existem dois tipos de container. Tem container de 20 pés que cabe de 6 a 8 motos populares, até anotei para não errar, e tem container de 40 pés que cabe de 12 a 15 motos populares. O translado de Belém a Manaus de um container, ele oscila entre o valor entre a empresa prestadora do serviço e o tamanho do container. Mas o container mais barato, o envio mais barato, custa R$ 1.166,40. O container mais caro custa R$ 3.018,36 por cada container. De Manaus a Belém, de balsa, é de 5 a 6 dias de translado. E de carro por terra, um carro 4x4, na época de verão, são 56 horas de carro. Que a gente sabe que vai dar muito mais. Porque mesmo no verão tem um lamaceiro aqui, um lamaçal ali, um beirão em 60 horas de viagem, aproximadamente,
Aproveitar para mandar um abraço para meu amigo Curumim Mochileiro, que é de Manaus, que já fez a Transamazônica 230 várias vezes, já andou o Brasil por DNH 190. Um abraço para você, Curumim, que Deus te abençoe. Curumim, ele mora em Manaus. Mas vamos lá, galera, vamos analisar direitinho. Pessoal, isso abrange não só a questão de motocicleta, abrange muitas coisas. A gente está no ano de 2025 e nunca se foi construída uma estrada realmente de verdade que ligue Belém a Manaus, ou que ligue Manaus ao resto do Brasil, uma estrada digna realmente. Tem a 230 e tem a Transamazônica, duas rodovias caóticas, que é intransitável boa parte do ano, porque naquela região do Amazonas chove muito. E isso reflete no valor das motos, isso reflete no consumidor final, que sou eu e que é você. A culpa é do pessoal do Amazonas? Não é. O governo federal, ele dá um incentivo para as empresas se estabelecerem no Amazonas. O imposto cobrado das grandes indústrias do Amazonas ele é bem menor do que nas demais regiões do Brasil. Qual é o interior mais rico do Brasil? É o interior de São Paulo. Não é à toa que muitas indústrias de calçado, muitas indústrias de cerâmica, muitas indústrias grandes de instrumentos musicais estão tudo em São Paulo, no interior de São Paulo. Porque é um interior rico, que tem muito recurso, que tem uma logística muito boa, estradas boas na grande maioria, são muito boas, as estradas de São Paulo são muito boas, a grande maioria. Pelo menos as principais que cruzam o estado são em boas condições de tráfego. Então, assim, o que é que poderia ser feito? A meu ver, o que poderia ser feito, pessoal, é simplesmente a gente aprender a votar direito. A gente sabe que boa parte dos políticos da região norte, eles são donos de balsas, então eles não vão querer ajeitar as estradas, porque se eles ajeitar as estradas, eles não ganham com as balsas. Quando eu estava servindo, né, eu tô até com a camisa do Exército aqui, uma camisa velha do Exército, eu fui sargento do Exército. Eu estava conversando com um coronel que ele passou um tempo em Manaus. Ele falou para mim que tudo em Manaus e em algumas cidades da região norte é muito caro por conta do translado, que é mais complicado. Então, ele não entende por que com incentivo, tudo bem que era para desenvolver a região, eu entendo, foi colocado esse incentivo fiscal para desenvolver a região norte, para poder povoar a região norte, para fazer que mais pessoas migrassem para a região norte e fazer aquela região mais habitada possível. Mas por que não há também uma movimentação das grandes montadoras para fazer fábricas também em outras regiões do Brasil? Não é tirar o emprego do pessoal de Manaus, não é desmontar as fábricas de Manaus, tirar a Bajaj de Manaus, tirar a Honda de Manaus. Não estou querendo dizer isso aqui, não. O que eu estou querendo dizer é que poderia sim se colocar fábricas também menores, que fosse o caso um pouco menor, para dar um suporte, para ver se esses valores dessas motocicletas, desses produtos consumidos na Zona Franca, como eletroeletrônicos, se isso baixava mais. Então, assim, eu quis fazer esse vídeo para vocês, galera, para vocês quando for pagar uma moto, 24 mil na CG, pagar 27 mil no Bros, 30 mil no XR 190, 38 mil no Saara, vocês saberem que boa parte desse valor está sendo pago porque estamos, infelizmente, ainda refém do translado Belém-Manaus, Manaus-Belém, de balsa, e que não tem estrada, e que isso reflete no produto final, isso reflete no valor final. As motos da General são mais baratas, não é só por conta da questão da marca que não tem um nome, uma grife, e que muitos acreditam que ter uma qualidade muito inferior, que já está sendo comprovado que não é. As motos da General são mais baratas também, porque ela está melhor localizada no litoral. O Recife fica no meio do mapa do Brasil, praticamente ali no litoral. A gente tem para cima Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, aí entra no Pará, na região do Pará. Para baixo a gente tem Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, né? E vai descendo. Então a localização aqui geográfica é meio dá essa vantagem. Sem falar que se for mandar de balsa as motos de navio o Porto de Santos e de lá ela liberar para o resto do Brasil, fica muito mais fácil, galera. Então, você paga caro por moto também por conta dessa situação,
dessa questão do deslocamento e desse translado tão complicado que é sair com alguma coisa de Manaus. Eu acho Manaus uma cidade maravilhosa, muito bonita. Eu vejo, nunca fui em Manaus, nunca tive oportunidade de conhecer. Eu acho Belém também espetacular. Acho as amazonenses lindas e maravilhosas. As paraenses também. Meus sonhos era casar um dia com uma paraense ou com uma amazonense, mas não consegui. Primeiro, até agora não consegui. Então, assim, eu acho que não vou conseguir. Não vou conseguir, já estou ficando velho. Mas, assim, galera, é para a gente entender um pouquinho do como funciona todo esse processo e por que as coisas ficam tão caras na região Nordeste, na região Sudeste, na região Sul, na região Centro-Oeste, por conta, infelizmente, desse translado que é tão complicado trazer alguma coisa de Manaus para Belém e de Belém desovar para o resto do Brasil, ou pela BR-316, que é ruim, péssima na região do Maranhão, principalmente horrível, ou então pela aquela que chama de Belém-Brasília, né? Que eu esqueci o número da rodovia agora, beleza? Agradecer a todos que viram o vídeo todo, tá pagando caro também por conta disso, beleza? Um beijo para os amazonenses, os paraenses, para todo mundo naquela região linda e maravilhosa. Lembra sempre que moto é como droga, você aprende a conviver com ela, se morre dela. Beijo nas crianças. Fui!